a chefe Letícia Lima, esse é o meu canal Cozinha com Amor. Esses dias eu fiz uma postagem de um bolo de churros invertido e essa postagem viralizou. Muita gente encomendando ele, muita gente me pedindo a receita e eu tive muita gente chegando no meu Instagram. Então, para comemorar esse pessoal que chegou, esse pessoal que já estava, eu resolvi fazer melhor do que só passar receita. Eu resolvi gravar um vídeo ensinando todas as técnicas, truques e macetes para o seu bolo sair perfeito, você conseguir atender os seus clientes e ter o melhor resultado possível. Muitas vezes a gente lendo uma receita, a gente acaba não percebendo certos detalhes. Então por isso que eu vou fazer essa receita aqui, explicando o passo a passo. Eu já separei todo o material que eu vou utilizar aqui na mesa e eu já vou começar passando algumas técnicas. Mas antes de qualquer coisa, eu quero falar um pouco sobre essa questão do bolo invertido. O que eu percebi que houve muita busca pela receita. Então com esse vídeo eu quero mostrar para vocês que a receita é importante sim, mas ela não é tudo que você tem quando você vai produzir qualquer coisa. Então a receita é fundamental, porém mais fundamental é a técnica. Se você entende todo o processo, você consegue prever o que vai acontecer com aquilo que você está produzindo. Então é normal a gente ficar preso à receita, mas eu acho que a gente tem que se libertar disso. Você deixar de fazer um bolo porque você não tem aquela receita, eu acho que é uma coisa que é triste de acontecer. Então, o que eu quero te ensinar? Eu quero te ensinar a pensar além da receita. Então, qual é a técnica que eu quero ensinar para vocês hoje? Eu quero ensinar vocês a fazer um bolo que quando você desenforme, ele fique invertido, que seria, o fundo dele vai ser assado como um destaque naquele bolo. Então eu vou pôr uma decoração depois, opcionalmente, mas o que eu quero destacar naquele bolo é o fato de eu ter assado ele, desenformado e ele continuando bonito. Um exemplo de bolo invertido é o bolo pudim. Esse não é um bolo pudim, porque a gente não vai produzir um pudim para colocar primeiro. A gente vai simplesmente utilizar uma técnica extremamente simples, que é de cozinhar o doce de leite. Então, para isso, ao invés de você usar a panela de pressão para fazer isso, você vai usar uma forma. Você vai simultaneamente assar a sua massa do bolo e o seu doce de leite. Então, quando você desenforma, você tem aquele bolo maravilhoso e impecável. Só que tem algumas pedras nesse caminho. Se eu não conseguir desenformar, eu perdi o bolo, eu perdi tudo. Então, se for para consumo em casa, não tem problema. É frustrante, mas não é um problema. Mas eu percebi que muitas das pessoas que me pediram essa receita trabalham com bolos. Primeira coisa que você vai fazer. Essa minha forma é uma forma de 22 centímetros. Eu vou untar ela com desmoldante. Eu uso esse aqui, Solta Fácil da Mago. Pode ser Kylex, pode ser o da Admix, pode ser qualquer desmoldante. Eu prefiro esse desmoldante porque ele rende muito, muito. Eu posso usar ele para várias e várias coisas. Então eu posso usar ele para ter um acabamento bonito no Naked Cake. Eu posso usar ele inclusive em pratos salgados. Então ele não é somente para confeitaria. Eu gosto dele porque é muito prático. Se você vai fazer 30 formas seguidas, é extremamente rápido. Muitas meninas untaram apenas com margarina. Então eu vi muita gente passando muita margarina, inclusive aqui na parte de cima. Untou ela toda por dentro com margarina, sem dó, bastante. E depois colocou o leite condensado. Eu vi muita gente também passando margarina só no fundo e desmoldante na lateral, unta fácil na lateral, qualquer coisa que você quiser passar na lateral. Eu vou usar somente desmoldante. O que é uma coisa que você tem que se prender para produzir esse bolo? Ele tem que soltar da forma, então ele tem que estar muito bem untada. Primeiro passo, você untar muito bem essa forma que você vai usar. Uma outra dica que eu te dou, eu tenho essa aqui, que é totalmente de alumínio, e eu tenho essa daqui, que ela é teflonada. Eu amo forma teflonada. O meu bolo eu tirei com essa, porque eu corro menos risco desse bolo não desenformar. Quem usa forma teflonada sabe também que ela dá um dourado mais rápido. Então eu obtenho uma cor um pouco mais dourada. Isso não interfere em nada, é puramente estético. Mas eu vou fazer com essa daqui.
Você só vai fazendo, aqui ó, movimentos circulares. Levanta ela toda. Dá pra perceber que ela tá completamente untada? Vai mais desmoldante do que eu vou usar para outros bolos? Eu vou usar sim, só que isso entra no seu custo na hora de você ter o retorno daquele investimento. Porque cada bolo que você faz é um investimento, quando o seu cliente compra e paga, esse é o retorno do seu investimento. Cada bolo é um pedacinho do seu negócio. Você saber o que você está gastando aqui dentro, tudo que envolve o processo é fundamental. Uma outra dica é sobre o leite condensado. Olha, eu já gravei um vídeo dizendo sobre mistura láctea. Mistura láctea não é leite condensado. Ela não serve para as mesmas coisas que o leite condensado serve. Para que eu vou usar uma mistura láctea? Eu não uso para nada. Se você gosta, gente, usa, faça o que você conseguir. Eu já comprei uma vez e a única utilidade que eu consegui dar foi para calda. Só consegui fazer calda que eu uso nas fatias húngaras, apenas. E porque eu comprei para experimentar. Então assim, eu sugiro que você compre um produto de boa qualidade, faça um cálculo daquele produto e venda para o seu cliente um produto bom, porque o seu cliente vai ver que ele está pagando um pouquinho a mais, só que ele está consumindo o que ele está pagando. Então não é como você falar que você vai usar um piracanjuba, um moça, um itambé e você usar uma mistura láctea. O cliente vai se sentir lesado e enganado. Então aqui ó, eu tô usando semi-desnatado. Vai dar certo. Pode ser o semi-desnatado sim. Agora é a hora que todo mundo espera. Muita gente não entende quando a gente fala para despejar o leite condensado no fundo da forma. Gente, é literalmente isso. Vira o leite condensado no fundo da forma. Pronto. Eu vou colocar assim para ficar muito claro para vocês que realmente eu estou virando o leite condensado aqui. Porque eu percebi que isso foi uma dúvida muito grande também. Então, eu vou virar diretamente na minha forma, tentando não tocar na lateral. Lembra quando eu falei pra vocês que é literalmente cozinhar o leite condensado até virar doce de leite, sem a pressão? É isso. Então, se você entendeu isso, você entendeu já mais de 80% da receita. Porque se você entendeu que esse leite condensado vai virar doce de leite dentro da sua forma, você consegue, a partir daqui, usar a sua imaginação e criar muitas e muitas receitas. Eu já consigo pensar em fazer um beijinho aqui, quer dizer, misturar coco, esse leite condensado, colocar no fundo da forma, fazer um bolo com sabor de coco e assar. Já vou ensinar para vocês quais são os pulos do gato da massa para você conseguir atingir o seu objetivo. Então aqui, olha, eu consigo pensar o quê? Qual bolo mais fica muito bom com doce de leite? Gente, eu pensei muito sério em um pão de mel. Então eu fiquei pensando num bolo pão de mel, que eu asso já com as gotas de chocolate, coloco aqui. Quando eu desenformar esse bolo, eu vou ter um bolo pão de mel incrível que ninguém tem. Então assim, são coisas que você consegue ver além. Então agora ficou claro porque eu falei pra vocês, não pensem na receita, pensa fora da caixinha, pensa além. Porque só de olhar isso daqui, eu já consigo pensar em infinitas possibilidades. Uma outra dica, ele tá mole, a consistência de leite condensado. Eu posso usar ele assim? Eu posso. Só que eu tenho um jeito que vai facilitar ainda mais isso. Por quê? Eu não quero que a minha massa se misture com esse leite condensado. Preciso dar um jeito de endurecer esse leite condensado. E como eu vou fazer? Freezer. Ah, mas eu não tenho freezer, não tem problema. Faz com antecedência. Programe sua produção, porque isso é muito, muito importante. Você saber o que você vai produzir. Eu sei que muitas de vocês devem trabalhar sozinha. Então, o que acontece? O planejamento de produção é fundamental. Eu preciso hoje terminar o meu dia já pensando em como vai ser o meu dia de produção amanhã. Se eu acordar às 8 da manhã e começar naquele dia, pensar no meu dia, eu já estou atrasada. Então, o que eu preciso? Saber que amanhã eu vou produzir bolo invertido. Então, o que eu faço? Hoje eu posso deixar esse bolo na geladeira durante a noite. Então, amanhã, quando eu bater a massa, esse leite condensado vai estar bem mais firme. Então, eu já adiantei todo o meu processo. Agora, a gente vai para a segunda parte dessa receita. Eu vou fazer uma massa de bolo. É uma massa de bolo comum?
Sim, pode ser aquela sua massa deliciosa que você adora, que seus clientes super já aceitaram e já conhecem. Só que ela tem um detalhe. Ela tem que ser mais líquida, ela não pode ter a consistência firme. Por quê? Esse bolo vai assar mais ou menos 1 hora e meia. Então, se essa massa tiver pouco líquido, o que vai acontecer? Eu vou terminar de assar ela antes de cozinhar o meu doce de leite. Consequentemente, eu vou ter uma massa seca, quebradiça e totalmente desinteressante. É como se eu perdesse todo o trabalho que eu tô tendo com aquela suculência do doce de leite. Então eu vou hidratar um pouco mais. Então, se você já tem a sua receita preferida, você vai fazer o seguinte: você vai aumentar um pouco a quantidade de líquido dela. Esse líquido vai evaporar. Eu vou passar uma receita muito boa para vocês também. Já vendi bolos de churros muito daqueles que a gente frita os churros, monta ao redor como se fosse o bolo Kit Kat, amarra. Vendi muito desse bolo. Então, essa é a receita que eu usava para esse bolo. Eu não gosto muito de canela, então eu vou colocar pouca canela. Aí você vai adequar para a preferência sua, do seu cliente, da sua família, tá? Então, assim, essa receita ela é muito boa, muito fofinha e ela é bem bacana, tem uma ótima aceitação. Como ela vai ficar bem líquida, se você tiver um bom liquidificador, você consegue bater ela inteirinha no liquidificador. Eu não vou fazer porque o meu liquidificador, ele não é muito forte, eu só tenho ele. Se ele quebrar, já era. Vou fazer a mistura da farinha manualmente mesmo. Mas sim, você poderia fazer porque ela é uma massa bem fluida. Então eu vou acrescentar os ovos, o óleo vegetal. Aí você usa o óleo da sua preferência. Essência de baunilha, canela, leite, o açúcar. Eu vou deixar de fora somente a farinha de trigo e o fermento em pó. Aqui você vai ter a emulsão, que é a base do seu bolo. Eu vou pegar a travessa da batedeira e vou colocar toda essa emulsão dentro. Eu já pesei a minha farinha, mas eu vou peneirando ela com essa peneirinha pequenininha aqui, pra não fazer muita bagunça. Então, vamos lá. Misturando. É simplesmente misturar mesmo. Eu gosto de primeiro adicionar a farinha e depois o fermento. Eu coloquei só metade da farinha. Ela ainda tá bem fluida. Vamos continuar a colocar. Ó, eu tenho isso aqui de farinha. Agora que tá no final, agora eu vou colocar o fermento em pó aqui com a farinha. Aí agora eu misturo, bem misturado. A consistência da massa, ó, é essa. Perceba que ela faz uma marca na travessa, mas ela é bem molinha. Olha o leite condensado. Se eu virar, ele não cai. Então, ó, o que ele garante? Ele vai garantir que quando eu colocar a massa, vai continuar tudo desse jeito. Eu vou colocar delicadamente. Ó. Agora a gente vai para uma outra parte igualmente importante no processo desse bolo, que é o forno e a temperatura. Quando eu vou assar um bolo, normalmente eu coloco com o forno bem quente, porque eu quero que aquele calor faça o meu bolo ter um impulso inicial e comece a crescer. Esse bolo, você precisa lembrar que você tem duas estruturas assando simultaneamente. Então, assim, são duas coisas conflitantes. O que eu vou priorizar? Eu vou priorizar nesse momento o doce de leite. A massa vai assar em temperatura mais baixa. Quando eu estiver chegando no final desse processo, que eu perceber que a minha massa está firme, mas ela ainda vai estar branca, eu posso subir o forno. Eu vou assar entre 130 e 135 graus o meu bolo, porque nessa temperatura eu vou garantir que o doce de leite vai cozinhar, mas não é uma temperatura baixa o suficiente para o meu bolo embatumar, ou encroar, como muita gente diz, né? Então, assim, eu vou conseguir assar simultaneamente.
Se eu colocar a 160, 180, o que acontece? Eu vou ter essa caramelização por fora muito rápida e o meu leite condensado vai cozinhar por fora e por dentro não. Então, eu vou ter o centro desse leite condensado mole, ou seja, ainda leite condensado, e por fora doce de leite. Então, eu vou ter duas texturas. O que vai acontecer? Quando eu desenformar, ele vai se separar e vai rachar. Então, eu preciso ter aquela coloração homogênea. Então, ficou claro? Temperatura baixa, 130 graus mais ou menos. Esse é o meu forno, é um forno elétrico da Lair. Se você tem um forno a gás, você tem que ter uma temperatura baixa também. Pode ser que um pouco mais alta do que essa do meu forno. O forno a gás costuma precisar de um pouco mais de temperatura. Mas assim, o fundamental é você conhecer o seu forno. Pode ser que a primeira vez que você faça não fique tão bom ou demore mais. Então assim, é erro e acerto, tá? Então, infelizmente, na cozinha, a cozinha, gente, é um laboratório. Então, eu tô passando a receita, só que tem uma variante que eu não consigo controlar, que é o forno de vocês. Para quem vai usar o forno elétrico, você não liga a resistência de cima ainda. A resistência superior você vai usar num outro momento, quando o seu bolo precisar ser apenas dourado. Ele vai ficar cerca de 1 hora nessa temperatura que eu disse, 130, 135 graus. Então, agora eu vou colocar ele no forno. Bom, agora já decorreu o tempo que a gente planejou, eu vou lá tirar esse bolo do forno. Bom, como eu disse, ele não é um bolo que vai crescer muito, já expliquei os motivos. E esse daqui é a cor que ele vai estar quando você tirar do forno. O ideal é você tirar quando esse bolo estiver completamente caramelizado. Aí você vai ter uma crosta bem bonita, uniforme, sequinha, e aí você vai garantir que esse bolo cozinhou todo por dentro. Eu acabei de tirar do forno. Eu acho que faz 2 minutos. Então, agora a gente já vai desenformar esse bolo. Eu vou usar um disco de isopor para desenformar. Perfeitamente. Olha aqui, tá extremamente quente. Tá grudando na minha mão ainda. Vou bater aqui pra vocês perceberem. Olha a fofura desta massa. Bom, gente, como vocês viram, realmente é um bolo que tem muito segredo, muita dica, muita técnica, mas ele dá certo. Aqui eu tô provando pra vocês. Vocês viram que eu acabei de tirar do forno. Essa 1h25, 1h30 minutos é no meu forno. Você precisa descobrir no seu. Com paciência, determinação, você vai sim conseguir tirar um produto excelente e vai vender todas as vezes que você postar. Olha que coisa mais maravilhosa. E você não precisa ficar só preso nos churros. Como eu disse no começo desse vídeo, dá para inventar muita coisa, não precisa cair na rotina. O seu cliente sempre vai encontrar novidade, porque mais que ensinar a receita, você aprendeu a técnica. Então agora ninguém te segura. É só colocar tudo em prática, me marca quando você fizer, eu quero ver essas fotos. Então, gente, muito obrigada. Não esqueçam de deixar seu like, me ajuda muito. Não esqueça de compartilhar, indicar meu canal para os amigos. E mais eu vou conseguir ensinar, mais vocês vão aprender e todo mundo cresce junto. Muito obrigada, gente!